Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olá, irmão e irmã. Hoje é dia 4 de fevereiro, quarta-feira. O tema do programa é Nenhum profeta é aceito em sua terra. Meu irmão, minha irmã, graça e paz para você e toda a sua família. No Evangelho da liturgia de hoje, veremos a dificuldade e o fechamento dos conterrâneos de Jesus em aceitá-lo como um grande profeta. Seus compatriotas o conhecem há 30 anos, mas, lamentavelmente, não o reconhecem. Invoquemos a luz do Espírito Santo para que abra os nossos corações e mentes ao acolhimento da Palavra de Deus e que não fiquemos limitados à exterioridade, como foram os conterrâneos de Jesus, e por isso rejeitaram a sua novidade. Que possamos ir ao mais profundo. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas, rezas e ages em mim, abra-me a palavra, que a minha mente e o meu coração seja o terreno bom, onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Neste dia 4 de fevereiro, a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. Jesus foi a Nazaré, sua terra. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Nazaré era uma aldeia sem expressão, pequena, com mais ou menos 400 habitantes. Estava perdida nas serras da Galileia e nunca citada no Antigo Testamento. Jesus é conhecido de toda esta gente e ele está aí no meio destas pessoas que eram seus parentes, conhecidos e parentes. O homem simples que não estudou aos pés de nenhum rabi, ele ensina com sabedoria. O carpinteiro, cujas mãos têm a habilidade com a madeira, realiza milagres que só podem provir de Deus. Isso gera muitas perguntas. Os parentes e conhecidos ficam escandalizados com a sua sabedoria e com o poder dos milagres. É o escândalo da encarnação ao afirmar que conhece suas origens, sua verdade. O povo de Nazaré revela uma ignorância, porque a origem de Jesus está para além do que se tem visibilidade, humanamente falando. Maria e José, seus avós e assim por diante. Eles não podem conceber que o Messias provinha de uma origem divina, tão humilde e simples. Seus conterrâneos perguntam-se como ele pode falar
com tanta sabedoria, sendo que nasceu e foi criado entre eles? Os vizinhos ficam escandalizados e questionam como pode ser tão sábio, sendo filho do carpinteiro e da Dona Maria, aquela que era tão conhecida, a esposa de José. Os fariseus, os herodianos, as multidões, os discípulos, os parentes e o povo da aldeia de Jesus não conseguem acreditar nele. Na verdade, eles se perguntam sobre a sua identidade. Jesus se admira com a falta de fé deles. Não conseguiram chegar à identidade de Jesus. Jesus foi a Nazaré, sua terra. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência da palavra. Talvez seja difícil para nós aceitarmos a incredulidade dos conterrâneos de Jesus. Afinal, conheciam Jesus desde criança, o viram crescer. E eles não acreditam naquele homem que fala verdades tão profundas. Mas este é um risco que todos nós corremos quando conhecemos as pessoas superficialmente. Com isso, rotulamos, criamos preconceitos. Será que nós conhecemos Jesus de verdade? Reconhecemos a presença, a vida de Deus na humanidade, no pequeno, no ordinário da vida? Peçamos ao Espírito Santo que nos liberte de toda incredulidade e que tenhamos a graça de acolher e crer nos ensinamentos de Jesus. Divino Espírito Santo, nosso Consolador, advogado e intercessor, ajuda-nos a viver a palavra do Senhor. Sejas a nossa luz nas situações difíceis. Liberta-nos de todo medo, de toda incredulidade. Fortalece a nossa fé e guia nossos passos pelos caminhos do bem. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Meu irmão, minha irmã, o programa está chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar a liturgia que celebra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.